Salmo 78. Escute a minha lei, ó meu povo. Preste atenção às palavras da minha boca. Abrirei a minha boca para dizer um provérbio. Proferirei enigmas dos tempos antigos. As coisas que ouvimos e conhecemos, que os nossos pais nos contaram. Não esconderemos dos descendentes deles. Nós contaremos à próxima geração os atos louváveis de Jeová e a sua força. As coisas maravilhosas que ele tem feito. Ele estabeleceu um testemunho em Jacó. Instituiu uma lei em Israel. Ele ordenou aos nossos antepassados que dessem a conhecer essas coisas a seus filhos, para que a geração seguinte as soubesse. Os filhos que ainda nasceriam, eles, por sua vez, as relatariam aos seus filhos. Assim estes poriam a sua confiança em Deus. Não se esqueceriam dos atos de Deus, mas obedeceriam aos mandamentos dele. Desse modo, não seriam como os seus antepassados, uma geração obstinada e rebelde, uma geração de coração inconstante, e cujo espírito não foi fiel a Deus. Os efraimitas estavam armados com seus arcos, mas eles bateram em retirada no dia da batalha. Não guardaram o pacto de Deus e se recusaram a andar na sua lei. Também se esqueceram do que ele tinha feito, seus atos maravilhosos, que lhes mostrou. Ele fez coisas esplêndidas à vista dos antepassados deles. Na terra do Egito, a região de Zoan, dividiu o mar para que o atravessassem, e fez as águas erguer-se como uma barragem. Ele os guiou de dia com uma nuvem, e durante toda a noite com a luz de um fogo. Partiu rochas no deserto, e os fez beber até se saciarem, como que de águas profundas. Fez sair correntes de um rochedo, e fez fluir águas como rios. Mas eles continuaram a pecar contra ele, rebelando-se contra o Altíssimo no deserto. Desafiaram a Deus no coração, exigindo o alimento que desejavam intensamente. Então falaram contra Deus. Disseram: será que Deus pode preparar uma mesa no deserto? Foi ele que bateu numa rocha, de modo que fluíram águas e jorraram torrentes. Será que ele também nos pode dar pão, ou providenciar carne para o seu povo? Quando Jeová os ouviu, ficou furioso. Um fogo se acendeu contra Jacó, e a sua ira se levantou contra Israel. Por que não tiveram fé em Deus? Não confiaram na sua capacidade de salvá-los. Então ele deu uma ordem às nuvens lá em cima. Abriu as portas do céu. Fez chover maná, para que comessem. Deu-lhes o cereal do céu. Homens comeram o pão dos poderosos. Ele forneceu o necessário para satisfazê-los. Fez surgir um vento leste nos céus. E, com o seu poder, fez soprar um vento sul. E fez chover sobre eles carne como se fosse pó, aves como a areia da praia. Ele as fez cair no meio do seu acampamento, em volta das suas tendas. E eles comeram e se empanturraram. Ele lhes deu o que desejavam. Mas, antes de terem satisfeito plenamente o seu desejo, enquanto a comida ainda estava na sua boca, a ira de Deus se levantou contra eles. Ele matou os homens mais fortes entre eles. Derrubou os jovens de Israel. Apesar disso, pecaram ainda mais, e não tiveram fé nos seus atos maravilhosos. Portanto, ele acabou com os seus dias como se fossem apenas um sopro, e acabou com os seus anos em terror repentino. Mas, sempre que causava morte entre eles, procuravam por ele. Voltavam atrás e buscavam a Deus, lembrando-se de que Deus era a sua rocha, e de que o Deus Altíssimo era o seu Redentor. No entanto, tentaram enganá-lo com a sua boca, e mentiram para ele com a sua língua. O coração deles não era firme para com ele. Eles não eram fiéis ao seu pacto. Mas ele era misericordioso. Perdoava seu erro e não os destruía. Muitas vezes conteve a sua ira,
em vez de dar vazão a todo o seu furor. Pois se lembrava de que eles eram carne. Um vento que passa e não retorna. Quantas vezes se rebelaram contra ele no ermo? E fizeram-no sentir-se magoado no deserto. Vez após vez puseram Deus à prova. E entristeceram o Santo de Israel. Não se lembraram do seu poder. Do dia em que ele os livrou do adversário. De como ele mostrou seus sinais no Egito. E seus milagres na região de Zoan. E de como transformou em sangue os canais do Nilo. De modo que não puderam beber das suas correntes de água. Ele enviou enxames de moscões para os devorarem. E rãs para os arruinarem. Deu as suas safras aos gafanhotos vorazes. O fruto do seu trabalho árduo aos enxames de gafanhotos. Destruiu suas videiras com granizo. E suas figueiras com chuva de pedra. Entregou seus animais de carga ao granizo. E atingiu seus rebanhos com raios. Lançou sobre eles a sua ira ardente. Fúria, indignação e aflição. Enviou exércitos de anjos para trazer calamidade. Ele abriu o caminho para a sua ira. Não os poupou da morte. E os entregou à peste. Por fim matou todos os primogênitos do Egito. Os primeiros frutos da faculdade reprodutiva deles, nas tendas de Cã. Depois fez seu povo sair como um rebanho. E os conduziu como ovelhas no deserto. Ele os guiou em segurança. E eles não sentiram medo. O mar cobriu os inimigos deles. E ele os trouxe ao seu território santo. Esta região montanhosa que a sua mão direita conquistou. Expulsou as nações de diante deles. Com a corda de medir repartiu uma herança entre eles. Estabeleceu as tribos de Israel nos seus lares. Mas eles continuaram desafiando Deus, o Altíssimo, e se rebelando contra ele. Não prestaram atenção às suas advertências. Desviaram-se e foram tão traiçoeiros como os seus antepassados. Não eram dignos de confiança, como um arco frouxo. Eles ofendiam com os seus altos sagrados. E provocaram a fúria dele com as suas imagens esculpidas. Deus ouviu e se enfureceu. Por isso rejeitou Israel totalmente. Por fim abandonou o tabernáculo de Silo. A tenda onde havia residido entre os homens. Ele deixou que o símbolo da sua força fosse para o cativeiro. Que o seu esplendor caísse nas mãos do adversário. Ele entregou o seu povo à espada. E ficou furioso com a sua herança. Seus jovens foram consumidos pelo fogo. E para suas moças não houve canções de casamento. Seus sacerdotes caíram pela espada. E as suas viúvas não choraram por eles. Então Jeová acordou como que de um sonov. Como um guerreiro acordando do efeito do vinho. E pôs em fuga seus adversários. Entregou-os à desonra permanente. Ele rejeitou a tenda de José. Não escolheu a tribo de Efraim. Mas escolheu a tribo de Judá. O monte Sião, que ele ama. Ele fez o seu santuário tão duradouro como os céus. Como a terra, que ele estabeleceu para sempre. Escolheu a Davi, seu servo. E o tirou dos currais das ovelhas. De cuidar das ovelhas que amamentavam. Ele o tornou pastor de Jacó, seu povo. E de Israel, sua herança. Ele os pastoreou com integridade de coração. E com mãos hábeis os conduziu.